Livro Ível a visita ao rei Menelau, e conta sua história, enquanto isso os pretendentes em Ítaca tramam contra Telêmaco. Chegaram à cidade baixa de Lacedemônia, onde se dirigiram direto à morada de Menelau, e o encontraram em sua própria casa, festejando com seus muitos parentes em honra do casamento de seu filho, e também de sua filha, que estava casando com o filho daquele valente guerreiro Aquiles. Ele dera seu consentimento e a prometera a ele ainda em Troia. Agora os deuses estavam realizando o casamento. Assim a enviava com carros e cavalos à cidade dos Mirmidões, sobre os quais o filho de Aquiles reinava. Para seu único filho, encontraram uma noiva de Esparta, filha de Alector. Este filho, Megapentes, lhe nascera de uma serva, pois o céu não concedeu mais filhos a Helena depois que ela dera à luz a Hermione, bela como a própria Afrodite dourada. Assim os vizinhos e parentes de Menelau festejavam e se divertiam em sua casa. Havia também um bardo para cantar-lhes e tocar sua lira, enquanto dois acrobatas se apresentavam no meio deles quando o homem começava sua melodia. Telêmaco e o filho de Nestor detiveram seus cavalos no portão, ao que Eteoneu, servo de Menelau, saiu, e assim que os viu correu de volta apressado para casa a fim de avisar seu senhor. Aproximou-se dele e disse: Menelau, chegaram os estranhos, dois homens que parecem filhos de Zeus. Que faremos? Tiramos seus cavalos ou lhes dizemos que busquem amigos em outro lugar, como melhor puderem? Menelau ficou muito irado e disse: Eteoneu, filho de Boetou, nunca costumava ser tolo, mas agora falas como um simplório. Tirai seus cavalos, é claro, e conduzi os estranhos para dentro. Para que possam cear, tu e eu já nos hospedamos vezes suficientes nas casas de outras pessoas antes de voltarmos para cá, onde o céu conceda que possamos descansar em paz daqui em diante. Assim Eteoneu apressou-se de volta e ordenou aos outros criados que viessem com ele. Tomaram os corcéis, suados debaixo do jugo, prenderam-nos às manjedoras e lhes deram uma ração de aveia e cevada misturadas. Depois encostaram o carro contra a parede do fundo do pátio e conduziram o caminho para dentro da casa. Telêmaco e Pisístrato ficaram maravilhados ao vê-la, pois seu esplendor era como o do sol e da lua. Então, depois de terem admirado tudo a contento, foram à sala de banho e se lavaram. Quando os criados os lavaram e os ungiram com óleo, trouxeram-lhes mantos de lã e túnicas, e os dois tomaram seus lugares ao lado de Menelau. Uma criada trouxe-lhes água numa bela jarra dourada e a derramou numa bacia de prata para que lavassem as mãos, e aproximou uma mesa limpa junto a eles. Uma serva graduada trouxe-lhes pão e ofereceu-lhes muitas boas coisas do que havia na casa, enquanto o trinchador lhes trazia travessas de todo tipo de carnes e punha taças de ouro ao seu lado. Menelau então os saudou, dizendo: Comei, e sede bem-vindos quando tiverdes terminada a ceia. Perguntarei quem sois, pois a linhagem de homens como vós não pode ter se perdido. Deveis descender de uma linha de reis portadores de cetro, pois gente pobre não tem filhos como vós. Dizendo isso, entregou-lhes um pedaço de lombo assado e gordo, que fora posto perto dele como sendo parte de primeira, e eles puseram as mãos sobre as boas coisas que estavam diante deles. Assim que tiveram comido e bebido bastante, Telêmaco disse ao filho de Nestor, com a cabeça tão próxima que ninguém pudesse ouvir: Olha, Pisístrato, homem segundo o meu próprio coração. Vê o brilho do bronze e do ouro, do âmbar, do marfim e da prata. Tudo é tão esplêndido que é como ver o palácio dos Zeus Olímpico. Fico perdido de admiração. Menelau o ouviu e disse: Ninguém, meus filhos, pode se igualar a Zeus, pois sua casa e tudo à sua volta é imortal. Mas entre os homens mortais, bem, pode haver outro que tenha tanta riqueza quanto eu. Ou pode não haver, mas de qualquer modo viajei muito e passei por muitas privações, pois se passaram quase 8 anos antes que eu pudesse voltar para casa com minha frota. Fui a Chipre, a Fenícia e aos egípcios. Fui também aos etíopes, aos sidonios e aos herêmbios e à Líbia, onde os cordeiros já nascem com chifres, e as ovelhas parem 3 vezes ao ano. Todos naquele país, senhor ou servo, têm fartura de queijo, carne e bom leite, pois as ovelhas dão leite o ano todo. Mas enquanto eu viajava e reunia grande riqueza entre esses povos,
Meu irmão foi secreta e chocantemente assassinado pela perfídia de sua esposa perversa, de modo que não tenho prazer em ser senhor de toda esta riqueza. Sejam quem forem vossos pais, devem ter-vos contado tudo isso, e de minha grave perda na ruína de uma mansão majestosa, plena e magnificamente mobiliada. Quisera eu ter apenas um terço do que tenho agora, contanto que tivesse ficado em casa e todos aqueles estivessem vivos que pereceram na planície de Troia, longe de Argos. Frequentemente choro sentado aqui em minha casa, por todos e cada um deles. Às vezes choro em voz alta de tristeza, mas logo paro de novo, pois chorar é frio consolo, e logo se cansa disso. Ainda que assim chore por eles, choro por um homem mais do que por todos os demais. Nem posso pensar nele sem repugnância tanto pela comida quanto pelo sono. Tão infeliz ele me faz, pois nenhum dos aqueus trabalhou tão duro nem arriscou tanto quanto ele. Nada ganhou com isso, e deixou um legado de tristeza para mim, pois já se foi há muito tempo e não sabemos se está vivo ou morto. Seu velho pai, sua sofrida esposa Penélope, e seu filho Telêmaco, que deixou para trás ainda criança de colo, estão mergulhados em tristeza por sua causa. Assim falou Menelau, e o coração de Telêmaco se comoveu ao pensar em seu pai. Lágrimas caíram de seus olhos ao ouvi-lo assim mencionado, de modo que segurou o manto diante do rosto com ambas as mãos. Quando Menelau viu isso, hesitou se deveria deixá-lo escolher seu próprio momento para falar, ou perguntar-lhe de imediato e descobrir do que se tratava tudo aquilo. Enquanto assim hesitava, Helena desceu de seu alto e perfumado aposento abobadado, com um aspecto tão formoso quanto a própria Ártemis. Adraste lhe trouxe um assento, Alcipe um macio tapete de lã, enquanto o filho lhe buscava a caixa de costura de prata que Alcandra, esposa de Pólibo, lhe dera. Pólibo vivia na Tebas egípcia, que é a cidade mais rica de todo o mundo. Deu a Menelau 2 banheiras, ambas de prata pura, 2 trípodes e 10 talentos de ouro. Além de tudo isso, sua esposa deu a Helena alguns belos presentes, a saber, uma roca dourada e uma caixa de costura de prata que corria sobre rodas, com uma faixa de ouro em torno de seu topo. Filo agora colocava isso a seu lado, cheia de fina lã enfiada, e uma roca carregada de lã de cor violeta fora posta em cima dela. Então Helena tomou seu assento, pôs os pés sobre os cabelos e começou a interrogar seu marido. Sabemos nós, Menelau, disse ela, os nomes destes estranhos que vieram nos visitar. Eu adivinhar certo ou errado, mas não posso deixar de dizer o que penso. Nunca ainda vi nem homem nem mulher tão parecido com outra pessoa. Na verdade, quando olho, mal sei o que pensar, quanto este jovem se parece com Telêmaco, a quem Ulisses deixou como bebê, quando vós, aqueus, fostes a Troia com batalha nos corações. Por causa de mim mesma, tão desavergonhada. Minha querida esposa, respondeu Menelau, vejo a semelhança tal como tu. Suas mãos e pés são exatamente como os de Ulisses, assim também seu cabelo, com a forma de sua cabeça e a expressão de seus olhos. Além disso, quando falava sobre Ulisses, e dizia o quanto ele sofrera por minha causa. Lágrimas caíram de seus olhos, e ele escondeu o rosto no manto. Então Pisístrato disse, Menelau, filho de Atreu, tens razão em pensar que este jovem é Telêmaco, mas ele é muito modesto, e tem vergonha de vir aqui e começar a abrir discurso com alguém cuja conversa é tão divinamente interessante quanto a tua. Meu pai, Nestor, me enviou para escoltá-lo até aqui, pois queria saber se lhe poderias dar algum conselho ou sugestão. Um filho sempre tem problemas em casa quando seu pai partiu, deixando-o sem apoio, e assim que Telêmaco ora se encontra. Pois seu pai está ausente e não há ninguém entre seu próprio povo para lhe fazer companhia. Bendito seja meu coração, respondeu Menelau. Então recebe uma visita do filho de um amigo muito querido, que sofreu muita privação por minha causa. Eu sempre esperara recebê-lo com a mais marcada distinção quando o céu nos tivesse concedido um retorno seguro de além-mares. Deveria ter fundado uma cidade para ele em Argos, e lhe construído uma casa. Deveria tê-lo feito deixar Ítaca com seus bens, seu filho e todo o seu povo, e deveria ter saqueado para eles alguma das cidades vizinhas que me são sujeitas.
Assim teríamos nos visto continuamente, e nada além da morte poderia ter interrompido um convívio tão próximo e feliz. Suponho, porém, que o céu nos invejou tão grande boa fortuna, pois impediu que o pobre homem alguma vez voltasse para casa. Assim falou ele, e suas palavras puseram todos a chorar. Helena chorou, Telêmaco chorou, e assim também Menelau, nem Pisístrato pôde impedir que seus olhos se enchessem, quando se lembrou de seu querido irmão Antíloco e o filho da brilhante aurora matara. Sobre isso disse a Menelau: Senhor, meu pai Nestor, quando costumávamos falar de ti em casa, disse-me que eras pessoa de rara e excelente compreensão. Se então for possível, faze como eu te instaria. Não gosto de chorar enquanto ceio. Amanhã virá em devido tempo, e pela manhã não me importo de quanto chore por aqueles que se foram e estão mortos. É tudo o que podemos fazer pelos pobres coitados. Só podemos raspar nossas cabeças por eles e espremer as lágrimas de nossas faces. Tive um irmão que morreu em Troia. Não era de modo algum o pior homem ali. Certamente o conheceste, seu nome era Antíloco. Nunca pus os olhos nele mesmo, mas dizem que era singularmente veloz de pés e valente em combate. Tua descrição, meu amigo, respondeu Menelau, vai além de tua idade. É claro que sais a teu pai. Logo se percebe quando um homem é filho de alguém a quem o céu abençoou tanto quanto a esposa quanto a prole. E abençoou Nestor do início ao fim de todos os seus dias, dando-lhe uma velhice vigorosa em sua própria casa, com filhos ao redor que são tanto bem dispostos quanto valentes. Poremos fim, portanto, a todo este pranto e voltaremos à nossa ceia, e se derrame água sobre nossas mãos. Telêmaco e eu podemos conversar plenamente um com o outro pela manhã. Sobre isso, Asfalião, um dos criados, derramou água sobre suas mãos, e eles puseram as mãos sobre as boas coisas que estavam diante deles. Então Helena, filha de Zeus, pensou em outro assunto. Adulterou o vinho com uma erva que bane toda preocupação, tristeza e mau humor. Quem quer que beba vinho assim adulterado não consegue derramar uma só lágrima pelo resto do dia, nem mesmo que seu pai e sua mãe ambos caiam mortos, ou vejam um irmão ou um filho despedaçado diante de seus próprios olhos. Esta droga de tão soberano poder e virtude fora dada a Helena por Polidamna, esposa de Tom, mulher do Egito, onde crescem toda sorte de ervas, algumas boas para pôr na tigela de mistura e outras venenosas. Além disso, todos em todo aquele país são médicos habilidosos, pois são da raça de peão. Quando Helena pôs esta droga na tigela e disse aos criados que servissem o vinho, disse: Menelau, filho de Atreu, e vós, meus bons amigos, filhos de homens honrados, o que é como Zeus deseja, pois ele é quem dá tanto bem quanto o mal, e pode fazer o que escolhe, festejai aqui à vontade, e ouvi enquanto vos conto uma história a propósito. Não posso, de fato, nomear cada uma das façanhas de Ulisses, mas posso dizer o que ele fez quando estava diante de Troia, e vós, aqueus, estáveis em toda sorte de dificuldades. Cobriu-se de feridas e contusões, vestiu-se todo em trapos, entrou na cidade inimiga parecendo um servo ou um mendigo, bem diferente do que fazia quando estava entre seu próprio povo. Neste disfarce entrou na cidade de Troia e ninguém lhe disse nada. Só eu o reconheci e comecei a interrogá-lo, mas ele era astuto demais para mim. Quando, porém, o lavei e o ungi, e lhe dei roupas, depois de ter jurado solene juramento de não traí-lo aos troianos até que tivesse voltado em segurança a seu próprio acampamento e aos navios, ele me contou tudo o que os aqueus pretendiam fazer. Matou muitos troianos e obteve muita informação antes de alcançar o acampamento argivo. Por tudo que as mulheres troianas fizeram lamentação, mas de minha parte fiquei contente, pois meu coração começava a ansiar por meu lar, e eu era infeliz pelo mal que Afrodite me fizera ao me levar para lá, longe de meu país, de minha filha e de meu legítimo esposo, que de fato não é de modo algum deficiente nem em pessoa nem em entendimento. Então Menelau disse: tudo o que tens dito, minha querida esposa, é verdade. Viajei muito e tive muito a ver com heróis, mas nunca vi outro homem como Ulisses. Que resistência também e que coragem exibiu dentro do cavalo de madeira, onde todos os mais bravos dos argivos jaziam à espreita para trazer morte e destruição sobre os troianos.
naquele momento vieste até nós. Algum deus que desejava bem aos troianos deve ter te incitado a isso. E tinhas Daífobo contigo. 3 vezes deste a volta em torno de nosso esconderijo e o acariciaste. Chamaste nossos chefes cada um por seu próprio nome, e imitaste todas as nossas esposas, Diomedes, Ulisses e eu de nossos assentos lá dentro. Ouvimos que barulho fazias, Diomedes e eu não conseguimos decidir se saltaríamos para fora ali mesmo, ou se te responderíamos de dentro, mas Ulisses nos conteve a todos, então ficamos bem quietos, todos exceto Antíclo, e começava a te responder quando Ulisses cravou suas 2 mãos robustas sobre a boca dele, e as manteve ali. Foi isso que nos salvou a todos, pois ele amordaçou Antíclo até que Atena te levasse embora de novo. Que triste, exclamou Telêmaco, que tudo isso não serviu para salvá-lo, nem tampouco sua própria coragem de ferro. Mas agora, Senhor, digna-te nos mandar todos para a cama, para que nos deitemos e desfrutemos da bendita dádiva do sono. Sobre isso, Helena disse às criadas que preparassem leitos no aposento que ficava na casa do portão, e os fizessem com bons tapetes vermelhos, e espalhassem cobertores por cima deles com mantos de lã para os hóspedes vestirem. Assim as criadas saíram, levando uma tocha, e prepararam os leitos, aos quais um criado logo conduziu os estranhos. Assim, então Telêmaco e Pisístrato dormiram ali no pátio dianteiro, enquanto o filho de Atreu jazia no aposento interior com a formosa Helena a seu lado. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, Menelau se levantou e se vestiu. Calçou as sandálias em seus belos pés, cingiu a espada aos ombros e saiu de seu quarto com o aspecto de um deus imortal. Então, tomando um assento perto de Telêmaco, disse: E o que, Telêmaco, te levou a empreender esta longa viagem marítima até a Lacedemônia? Estás em assunto público ou privado? Conta-me tudo sobre isso. Vim, senhor, respondeu Telêmaco, para ver se me podes dizer algo sobre meu pai. Estou sendo devorado em casa e lar, meu belo patrimônio está sendo desperdiçado. E minha casa está cheia de patifes que continuam matando grandes números de minhas ovelhas e bois, sob o pretexto de cortejar minha mãe. Portanto, sou suplicante a teus joelhos. Se acaso me disseres sobre o fim melancólico de meu pai, quer o tenhas visto com teus próprios olhos, quer o tenhas ouvido de algum outro viajante, pois ele era homem nascido para a desgraça. Não suavizes as coisas por qualquer pena de mim, mas dize-me com toda franqueza, exatamente o que viste. Se meu bravo pai Ulisses alguma vez te prestou serviço leal, seja por palavra ou por ato, quando vós, aqueus, éreis molestados pelos troianos. Tem isso em mente agora a meu favor, e dize-me tudo com verdade. Menelau, ao ouvir isso, ficou muito chocado. Então exclamou ele: Estes covardes usurpariam a cama de um homem valente. Uma corça bem poderia deixar seus filhotes recém-nascidos no covil de um leão, e depois ir se alimentar na floresta ou em algum vale gramado. O leão, quando voltar a seu covil, fará rápido trabalho com os dois, e assim fará Ulisses com estes pretendentes. Por Zeus, pai, por Atena e por Apolo, se Ulisses ainda é o homem que era quando lutou com Filomeleides em Lesbos, e o derrubou tão pesadamente que todos os aqueus o aclamaram, se ele ainda é tal. Se se aproximasse destes pretendentes, teriam um fim rápido e um casamento lastimável. Quanto às tuas perguntas, porém, não hei de prevaricar nem te enganar, mas te direi sem ocultar nada tudo o que o velho homem do mar me disse. Eu estava tentando vir para cá, mas os deuses me detiveram no Egito, pois minhas hecatombes não lhes tinham dado satisfação plena, e os deuses são muito rigorosos quanto a receber o que lhes é devido. Ora, ao largo do Egito, tão longe quanto um navio pode navegar num dia com boa e forte brisa atrás dele, há uma ilha chamada Faros. Tem um bom porto de onde os navios podem sair para o mar aberto depois de terem tomado água. E ali os deuses me detiveram em calmaria por 20 dias, sem sequer um sopro de vento favorável para me ajudar a avançar. Teríamos ficado completamente sem provisões. Meus homens teriam passado fome, se uma deusa não tivesse tido pena de mim e me salvado na pessoa de Doteia, filha de Proteu, o velho homem do mar, pois ela tomara grande afeição por mim. Veio até mim um dia quando eu estava sozinho,
como frequentemente estava, pois os homens costumavam ir com seus anzóis farpados por toda a ilha, na esperança de pescar um peixe ou dois para salvá-los das dores da fome. Estrangeiro, disse ela, parece-me que gostas de passar fome desse modo. De qualquer forma, não te perturba muito, pois ficas aqui dia após dia, sem sequer tentar te ires, embora teus homens estejam morrendo aos poucos. Deixa-me te dizer, disse eu, qualquer que sejas das deusas, que não fico aqui por vontade própria, mas devo ter ofendido os deuses que vivem no céu. Dize-me, então, pois os deuses sabem tudo. Qual dos imortais é que me impede deste modo? Dize-me também como posso navegar o mar de modo a alcançar meu lar. Estrangeiro, replicou ela, hei de tornar tudo bem claro para ti. Há um velho mortal que vive sob o mar por aqui, e cujo nome é Proteu. É egípcio e dizem que é meu pai. É o principal homem de Poseidon e conhece cada palmo de terreno em todo o fundo do mar. Se puderes armar-lhe uma cilada e segurá-la firme, ele te dirá sobre tua viagem, que rumos deves tomar, e como deves navegar o mar de modo a alcançar teu lar. Também te dirá, se assim quiseres, tudo o que se passou em tua casa, tanto bem quanto mal, enquanto estiveste ausente em tua longa e perigosa jornada. Podes me mostrar, disse eu, algum estratagema por meio do qual eu possa apanhar este velho Deus sem que ele suspeite, e me descubra. Pois um Deus não é facilmente apanhado, não por um homem mortal. Estrangeiro, disse ela, hei de tornar tudo bem claro para ti. Por volta da hora em que o sol tiver alcançado o meio do céu, o velho homem do mar sobe de sob as ondas, anunciado pelo vento oeste que encrespa a água sobre sua cabeça. Assim que sobe, deita-se e vai dormir numa grande caverna marinha, onde as focas, as galinhas de Alosígne, como a chamam, também sobem do mar cinzento, e vão dormir em cardumes ao redor dele, e um cheiro muito forte de peixe elas trazem consigo. Amanhã de manhã cedo te levarei a este lugar e te porei em emboscada. Escolhe, portanto, os 3 melhores homens que tens em tua frota, e te direi todos os truques que o velho há de te pregar. Primeiro examinará todas as suas focas e as contará. Depois, quando as tiver visto e contado em seus 5 dedos, irá dormir entre elas como um pastor entre suas ovelhas. No momento em que o vires adormecido, agarra-o, emprega toda a tua força e segura-o firme, pois ele fará o possível para escapar de ti. Transformar-se-á em toda espécie de criatura que anda sobre a terra, e se tornará também tanto fogo quanto água, mas deves segurá-lo firme e apertá-lo cada vez mais, até que comece a falar contigo, e volte a ser o que era quando o viste adormecer. Então poderás afrouxar tua presa e soltá-lo, e poderás lhe perguntar qual dos deuses é que está irado contigo, e o que deves fazer para alcançar teu lar através dos mares. Tendo dito isso, mergulhou sob as ondas, ao que voltei ao lugar onde meus navios estavam alinhados na praia, e meu coração estava nublado de preocupação enquanto caminhava. Quando cheguei a meu navio, preparamos a ceia, pois a noite caía e acampamos na praia. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, tomei os 3 homens em cuja destreza de toda espécie eu mais podia confiar e fui pela beira-mar, orando fervorosamente ao céu. Enquanto isso, a deusa me trouxe 4 peles de foca do fundo do mar, todas recém-esfoladas, pois pretendia pregar uma peça em seu pai. Depois cavou 4 covas para nos deitarmos, e sentou-se a esperar até que subíssemos. Quando estávamos perto dela, fez-nos deitar nas covas um após o outro, e lançou uma pele de foca sobre cada um de nós. Nossa emboscada teria sido intolerável, pois o fedor das focas era mais aflitivo. Quem iria deitar-se com um monstro marinho se pudesse evitá-lo? Mas aqui também a deusa nos ajudou, e pensou em algo que nos deu grande alívio, pois pôs um pouco de ambrosia sob as narinas de cada homem. Era tão fragrante que matava o cheiro das focas. Esperamos toda a manhã e tirávamos o melhor proveito disso, observando as focas subirem aos centenas para se aquecer na praia. Até que ao meio-dia, o velho homem do mar também subiu, e quando encontrou suas focas gordas, foi vê-las e as contou. Estávamos entre as primeiras que ele contou e nunca suspeitou de nenhum engano, mas se deitou para dormir assim que terminou de contar.
Então nos lançamos sobre ele com um grito e o agarramos. Ao que ele começou de imediato com seus velhos truques, e se transformou primeiro num leão de grande juba. Então, de repente, tornou-se um dragão, um leopardo, um javali selvagem. No momento seguinte era água corrente, e logo depois era uma árvore, mas nos apegamos a ele e nunca perdemos a presa. Até que por fim a velha e astuta criatura ficou aflita e disse: Qual dos deuses foi, filho de Atreu, que tramou este plano contigo para me armar cilada e me apanhar contra minha vontade? Que queres? Tu mesmo sabes disso, velho? Respondi: Nada ganharás tentando me despistar. É porque fui mantido tanto tempo nesta ilha, e não vejo sinal de poder escapar. Estou perdendo toda a esperança. Dize-me, então, pois vós, deuses, sabeis tudo, qual dos imortais é que me impede, e dize-me também como posso navegar o mar de modo a alcançar meu lar. Então, disse ele, se queres terminar tua viagem e chegar em casa depressa, deves oferecer sacrifícios a Zeus e ao resto dos deuses antes de embarcar, pois está decretado que não voltarás a teus amigos e à tua própria casa, até que tenhas retornado à corrente do Egito, alimentada pelo céu e oferecido santas hecatombes aos deuses imortais que reinam no céu. Quando tiveres feito isso, te deixarão terminar tua viagem. Fiquei de coração partido ao ouvir que devia voltar por toda aquela longa e terrível viagem ao Egito. Ainda assim, respondi: farei tudo, velho, o que me impuseste, mas agora dize-me e dize-me a verdade. Se todos os aqueus que Nestor e eu deixamos para trás quando zarpamos de Troia chegaram em casa em segurança, ou se algum deles teve mau fim, seja a bordo de seu próprio navio, seja entre seus amigos, quando os dias de sua luta terminaram. Filho de Atreu, respondeu ele, por que me perguntas? Melhor seria não saberes o que posso te dizer, pois teus olhos certamente se encherão quando tiveres ouvido minha história. Muitos daqueles sobre quem perguntas estão mortos e se foram, mas muitos ainda restam, e apenas 2 dos principais homens entre os aqueus pereceram durante seu retorno para casa. Quanto ao que aconteceu no campo de batalha, tu mesmo lá estavas. Um terceiro chefe aqueu ainda está no mar, vivo, mas impedido de voltar. Ájax naufragou, pois Poseidon o lançou contra as grandes rochas de Giras. Ainda assim, deixou-o sair a salvo da água. Apesar de todo o ódio de Atena, ele teria escapado da morte se não tivesse se arruinado por se gabar. Disse que os deuses não podiam afogá-lo, ainda que tivessem tentado fazê-lo, e quando Poseidon ouviu esta fala arrogante, empunhou seu tridente em suas 2 mãos robustas, e partiu a rocha de Giras em 2 pedaços. A base permaneceu onde estava, mas a parte sobre a qual Ájax estava sentado caiu de cabeça no mar e o levou consigo. Assim bebeu água salgada e se afogou. Seu irmão e seus navios escaparam, pois Hera o protegeu, mas quando estava prestes a alcançar o alto promontório de Maleia, foi apanhado por um forte vendaval que o levou de volta ao mar, muito contra sua vontade, e o conduziu ao litoral onde Tiestes costumava viver, mas onde Egisto então morava. Aos poucos, porém pareceu que afinal voltaria em segurança, pois os deuses fizeram o vento voltar a seu antigo quadrante. Alcançaram o lar, ao que Agamenon beijou seu solo natal, e derramou lágrimas de alegria ao se encontrar em seu próprio país. Ora, havia um vigia que Egisto mantinha sempre de guarda, e a quem prometera 2 talentos de ouro. Este homem estivera à espreita por 1 ano inteiro, para se certificar de que Agamenon não lhe escapasse e preparasse guerra. Quando, então, este homem viu Agamenon passar, foi e contou a Egisto, que de imediato começou a tramar um plano contra ele. Escolheu 20 de seus mais bravos guerreiros e os colocou em emboscada de um lado do pórtico, enquanto do lado oposto preparava um banquete. Então enviou seus carros e cavaleiros a Agamenon e o convidou para o banquete, mas pretendia jogo sujo. Levou para lá, todo inconsciente do destino que o aguardava, e o matou quando o banquete terminou, como se estivesse abatendo um boi no matadouro. Nenhum dos seguidores de Agamenon ficou vivo, nem tampouco um dos de Egisto, mas foram todos mortos ali nos pórticos. Assim falou Proteu, e fiquei de coração partido ao ouvi-lo. Sentei-me na areia e chorei, senti como se não pudesse mais suportar viver, nem olhar para a luz do sol.
logo quando me fartei de chorar e me contorcer no chão. O velho homem do mar disse: Filho de Atreu, não percas mais tempo chorando tão amargamente. Isso não pode fazer bem algum. Encontra teu caminho de volta para casa o mais depressa que puderes, pois Egisto pode ainda estar vivo. E ainda que Orestes já tenha se antecipado a ti em matá-lo, ainda poderá chegar a tempo de seu funeral. Diante disso me consolei, apesar de toda a minha tristeza, e disse: Sei então sobre esses dois, dize-me, portanto, sobre o terceiro homem de quem falaste. Ainda está vivo, mas no mar e incapaz de voltar para casa? Ou está morto? Dize-me, por mais que isso me aflija. O terceiro homem, respondeu ele, é Ulisses, que habita em Ítaca. Posso vê-lo numa ilha, sofrendo amargamente na casa da ninfa Calipso. Eu o mantém prisioneiro e ele não pode alcançar seu lar, pois não tem navios nem marinheiros para o levar através do mar. Quanto ao teu próprio fim, Menelau, não hás de morrer em Argos, mas os deuses te levarão à planície Elísia, que fica nos confins do mundo. Ali reina o louro Radamanto, e os homens levam uma vida mais fácil do que em qualquer outro lugar do mundo, pois no Elísio não cai chuva, nem granizo, nem neve, mas o oceano sopra sempre com o vento oeste que canta suavemente vindo do mar, e dá vida nova a todos os homens. Isto te acontecerá porque te casaste com Helena, e és genro de Zeus. Ao falar isso, mergulhou sob as ondas, ao que voltei para os navios com meus companheiros. Meu coração estava nublado de preocupação enquanto caminhava. Quando chegamos aos navios, preparamos a ceia, pois a noite caía e acampamos na praia. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, puxamos nossos navios para a água, e pusemos nossos mastros e velas dentro deles. Então embarcamos nós mesmos, tomamos nossos lugares nos bancos e golpeamos o mar cinzento com nossos remos. De novo estacionei meus navios na corrente do Egito, alimentada pelo céu, e ofereci hecatombes que eram plenas e suficientes. Quando assim aplaquei a ira do céu, ergui um túmulo à memória de Agamenon, para que seu nome vivesse para sempre. Depois do que tive rápida passagem para casa, pois os deuses me enviaram vento favorável. E agora quanto a ti, fica aqui mais uns 10 ou 12 dias, e então te apressarei em teu caminho. Te farei um nobre presente de um carro e 3 cavalos. Também te darei um belo cálice, para que enquanto viveres possas pensar em mim sempre que fizeres uma libação aos deuses imortais. Filho de Atreu, respondeu Telêmaco, não me pressiones a ficar mais tempo. Eu ficaria contente de permanecer contigo por mais 12 meses. Acho tua conversa tão deliciosa que nunca uma vez desejaria estar em casa com meus pais. Mas minha tripulação, que deixei em Pilos, já está impaciente e me detens longe deles. Quanto a qualquer presente que estejas disposto a me dar, prefiro que seja uma peça de baitela. Não levarei cavalos de volta comigo para Ítaca, mas os deixarei para adornar teus próprios estábulos, pois tens muita terra plana em teu reino, onde o lótus prospera, assim como a filipêndula, e trigo e cevada, e aveia com suas espigas brancas e largas. Ao passo que em Ítaca não temos nem campos abertos, nem pistas de corrida, e o país é mais adequado a cabras do que a cavalos, e gosto mais dele por isso. Nenhuma de nossas ilhas tem muito terreno nivelado, adequado para cavalos, e Ítaca menos que todas. Menelau sorriu e tomou a mão de Telêmaco na sua. O que dizes, disse ele, mostra que vens de boa família. Posso e hei de fazer esta troca para ti, dando-te a mais fina e preciosa peça de baitela em toda a minha casa. É uma tigela de mistura feita pela própria mão de Hefesto, de prata pura e seta borda, que é embutida de ouro. Redimo, rei dos Sidônios, deu-me isso no curso de uma visita que lhe fiz quando voltei para lá em minha jornada de regresso. Farei disso um presente para ti. Assim conversaram, e hóspedes continuavam chegando à casa do rei. Trouxeram ovelhas e vinho, enquanto suas esposas tinham preparado pão para levarem consigo. Assim estavam ocupados cozinhando os seus jantares nos pátios. Enquanto isso, os pretendentes lançavam discos ou miravam com lanças a um alvo no terreno nivelado diante da casa de Ulisses, e se comportavam com toda a sua velha insolência. Mentino e Eurímaco eram seus cabecilhas e de longe os principais entre todos eles,
Estavam sentados juntos quando Noemo, filho de Frônio, chegou e disse a Antino: Temos alguma ideia? Antino, de que dia Telêmaco, volta de Pilos. Tenho um navio meu e o quero para atravessar até Élida. Tenho lá 12 éguas de cria com potros mulares de 1 ano ao seu lado, ainda não domados, e quero trazer um deles para cá e domá-lo. Ficaram atônitos ao ouvir isso, pois tinham certeza de que Telêmaco não fora à cidade de Neleu. Pensavam que ele estivesse apenas fora em algum lugar nas fazendas, com as ovelhas ou com o porqueiro. Assim Antino disse: Quando ele partiu, dize-me a verdade e que jovens ele levou consigo. Eram homens livres ou seus próprios servos, pois poderia arranjar isso também? Dize-me também, deixaste que ele tivesse o navio por tua própria livre vontade, porque ele te pediu ou tomou sem tua licença. Emprestei-lhe, respondeu Noemo, mas poderia fazer quando um homem de sua posição disse que estava em dificuldade e me pediu que o obsequiasse. Não poderia possivelmente recusar. Quanto àqueles que foram com ele, eram os melhores jovens que temos. Vi Mentor embarcar como capitão, ou algum deus que era exatamente como ele. Não consigo entender isso, pois vi Mentor aqui mesmo ontem de manhã, e ainda assim ele estava então partindo para Pilos. Noemo então voltou para a casa de seu pai, mas Antino e Eurímaco ficaram muito irados. Disseram aos outros que parassem de jogar, e viessem se sentar junto com eles. Quando vieram, Antino, filho de Eupites, falou com raiva. Seu coração estava negro de fúria e seus olhos lançavam fogo enquanto dizia: Céus, esta viagem de Telêmaco é assunto muito sério. Estávamos certos de que não daria em nada. Mas o jovem escapou apesar de nós e com tripulação escolhida também. Em breve nos dará trabalho que Zeus o leve antes que cresça de todo. Arranjai-me um navio, portanto, com uma tripulação de 20 homens, e ficarei à espera dele nos estreitos entre Ítaca e Samos. Ele então há de se arrepender do dia em que partiu para tentar obter notícias de seu pai. Assim falou ele, e os outros aplaudiram o que dizia. Então todos entraram nos edifícios. Não demorou muito para que Penélope viesse a saber o que os pretendentes tramavam, pois um criado, Medonte, os ouviu de fora do pátio externo enquanto tramavam seus planos lá dentro, e foi contar à sua senhora, ao atravessar a soleira de seu quarto. Penélope disse, Medonte, para que os pretendentes te enviaram aqui. É para dizer às criadas que deixem os afazeres de seu senhor e cozinhem. O jantar para eles fizera que nunca mais cortejassem nem jantassem, nem aqui nem em qualquer outro lugar, mas que esta seja a última vez, pelo desperdício que todos vós fazeis do patrimônio de meu filho. Não vos disseram vossos pais, quando erais crianças, quão bom Ulisses fora para eles, nunca fazendo nada de mão pesada, nem falando asperamente a ninguém. Reis podem dizer coisas às vezes, e podem tomar afeição por um homem e antipatia por outro, mas Ulisses nunca fez coisa injusta a ninguém, o que mostra que corações ruins tendes, e que não há gratidão alguma restante neste mundo. Então Medonte disse, quisera, senhora, que isso fosse tudo, mas tramo algo muito mais terrível agora, que o céu frustre seu desígnio. Vão tentar assassinar Telêmaco quando ele estiver voltando de Pilos e da Lacedemônia, onde foi buscar notícias de seu pai. Então o coração de Penélope afundou dentro dela, e por muito tempo ficou sem fala. Seus olhos se encheram de lágrimas, e não conseguia encontrar voz. Por fim, porém, disse, por que meu filho me deixou? Que assunto tinha ele para zarpar em navios que fazem longas viagens sobre o oceano como cavalos marinhos? Quer ele morrer sem deixar ninguém atrás de si para manter seu nome? Não sei, respondeu Medonte, se algum deus o incitou a isso, ou se foi por seu próprio impulso, para ver se poderia descobrir se seu pai estava morto, ou vivo e a caminho de casa. Então desceu de novo, deixando Penélope numa agonia de tristeza. Havia bastantes assentos na casa, mas ela não tinha coração para se sentar em nenhum deles. Só podia se lançar ao chão de seu próprio quarto e chorar. Ao que todas as criadas na casa, tanto velhas quanto jovens, se reuniram ao redor dela e começaram a chorar também. Até que por fim, num transporte de tristeza, exclamou, minhas queridas, aprove ao céu me provar com mais aflição do que a qualquer outra mulher de minha idade e país.
Primeiro perdi meu bravo e valente esposo, que tinha toda boa qualidade sob o céu e cujo nome era grande por toda a Hélade e o meio de Argos. E agora meu querido filho está à mercê dos ventos e das ondas, sem que eu tenha ouvido uma só palavra sobre sua partida de casa. Suas descaradas, não houve uma de vós que sequer pensasse em me chamar para fora de minha cama, embora todas vós soubesses muito bem quando ele estava partindo. Se eu soubesse que ele pretendia empreender esta viagem, teria tido de desistir dela, por mais que estivesse decidido a isso, ou deixar-me um cadáver atrás de si, uma coisa ou outra. Agora, porém, ide algumas de vós e chamai o velho Dólio, que meu pai me deu em meu casamento, e que é meu jardineiro. Ordenai-lhe que vá de uma vez e conte tudo a Laertes, que talvez possa encontrar algum plano para angariar a simpatia pública ao nosso lado, contra aqueles que tentam exterminar sua própria raça e a de Ulisses. Então a querida velha ama Euricleia disse: Podes me matar, senhora, ou me deixar viver em tua casa. O que quer que prefiras, mas hei de te dizer a verdade real. Eu sabia de tudo, e lhe dei tudo o que queria em pão e vinho. Mas ele me fez fazer solene juramento, de que nada te diria por uns 10 ou 12 dias, a menos que perguntasses ou por acaso ouvisses falar de sua partida, pois não queria que estragasses tua beleza chorando. E agora, senhora, lava o rosto, troca de vestido, e sobe com tuas criadas para oferecer preces a Atena, filha de Zeus que porta a égide, pois ela pode salvá-lo mesmo que esteja nas garras da morte. Não incomodes Laertes, já tem problemas de sobra. Além disso, não creio que os deuses odeiem tanto a raça do filho de Arcésio, mas há de restar um filho para vir depois dele, herdar tanto a casa quanto os belos campos que se estendem por toda a sua volta. Com estas palavras fez sua senhora parar de chorar e secou as lágrimas de seus olhos. Penélope lavou o rosto, trocou de vestido e subiu com suas criadas. Então pôs um pouco de cevada triturada num cesto e começou a orar a Atena. Ouve-me, exclamou ela, filha de Zeus que porta a égide, incansável. Se alguma vez Ulisses, enquanto esteve aqui, queimou para ti os gordos ossos das coxas de ovelha ou novilha. Tem isso em mente agora a meu favor e salva meu querido filho da vilania dos pretendentes. Chorou em voz alta enquanto falava, e a deusa ouviu sua prece. Enquanto isso os pretendentes faziam alarido por todo o pórtico coberto, e um deles disse: A rainha está se preparando para seu casamento com um ou outro de nós. Pouco imagina que seu filho agora está condenado a morrer. Isto foi o que disseram, mas não sabiam o que estava para acontecer. Então Antino disse: Camaradas, que não haja falatório alto, para que não se leve alguma coisa lá para dentro. Levantemo-nos e façamos isso em silêncio, sobre o que todos concordamos. Escolheu então 20 homens, e desceram até seu navio e à beira-mar, puseram a embarcação na água e colocaram dentro dela o mastro e as velas. Prenderam os remos aos toletes com correias de couro torcidas, tudo em devida ordem, estenderam as velas brancas ao alto, enquanto seus finos servos lhes traziam suas armaduras. Então fixaram o navio um pouco mais adiante, voltaram à praia de novo, cearam e esperaram até que a noite caísse. Mas Penélope jazia em seu próprio quarto lá em cima, incapaz de comer ou beber, imaginando se seu bravo filho escaparia, ou seria dominado pelos pretendentes malvados. Com uma leoa apanhada nas armadilhas, com caçadores a cercá-la de todos os lados, ela pensou e pensou até afundar num sono, e jazeu em sua cama despojada de pensamento e movimento. Então Atena lembrou-se de outro assunto e fez uma visão à semelhança da irmã de Penélope, Ístima, filha de Icário, que se casara com Ômelo e vivia em Feras. Disse a visão que fosse à casa de Ulisses, e fizesse Penélope parar de chorar, então entrou em seu quarto pelo buraco por onde passava a correia para puxar a porta, e pairou sobre sua cabeça, dizendo: Estás adormecida, Penélope. Os deuses que vivem à vontade não hão de permitir que chores e sejas tão triste. Teu filho não lhes fez mal algum, então há de voltar para ti. Penélope, que dormia docemente às portas do país dos sonhos, respondeu: Irmã, por que vieste aqui? Não vens muito frequentemente, mas suponho que seja porque vives tão longe.
Devo, então, parar de chorar e me abster de todos os tristes pensamentos que me atormentam. Eu que perdi meu bravo e valente esposo, que tinha toda boa qualidade sob o céu e cujo nome era grande por toda ela, de o meio de Argos. E agora meu querido filho partiu a bordo de um navio, rapaz tolo, e nunca teve o costume de rudeza, nem de andar entre ajuntamentos de homens. Estou ainda mais ansiosa por ele do que por meu marido. Fico toda trêmula quando penso nele, temendo que algo lhe aconteça, seja da parte do povo entre o qual foi, seja no mar, pois tem muitos inimigos que tramam contra ele, e estão decididos a matá-lo antes que possa voltar para casa. Então a visão disse: Anima-te e não fiques tão consternada. Há alguém que foi com ele a quem muitos homens gostariam bastante de ter ao seu lado. Refiro-me a Atena. É ela quem tem compaixão de ti e quem me enviou para te trazer esta mensagem. Então, disse Penélope, se és um deus, ou foste enviado aqui por comissão divina, dize-me também sobre aquele outro infeliz, ainda está vivo. Ou já está morto na casa de Hades, e a visão disse: Não te direi com certeza se está vivo ou morto. Não aproveite em conversa fútil. Então desapareceu pelo buraco da correia da porta, e se dissipou no ar, mas Penélope levantou-se de seu sono renovada e reconfortada, tão vívido fora seu sonho. Enquanto isso, os pretendentes embarcaram e navegaram seu caminho sobre o mar, decididos a assassinar Telêmaco. Ora, há um ilhéu rochoso chamado Astéris, de não grande tamanho, em pleno canal entre Ítaca e Samos, e há um porto de cada lado dele onde um navio pode ficar. Ali então os aqueus se puseram em emboscada. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.